Olá, amigos do Esporte a Motor. Depois do GP da Hungria, domingo passado, a Fórmula 1 atravessou a Áustria e o sul da Alemanha para chegar a Spa-Francorchamps, na Bélgica. De estrada, são um pouco mais de 1.200 quilômetros. O que é grande mesmo é a diferença entre os dois circuitos. Um é o mais lento da temporada, obviamente sem contar as ruas de Mônaco, e o outro é um dos mais rápidos e desafiadores. O GP da Bélgica é a última corrida antes das férias de verão da Fórmula 1. Serão quase 4 semanas de descanso para mecânicos e engenheiros, com as fábricas sendo obrigadas a manter as portas fechadas. Obviamente, ninguém pode impedir que os engenheiros trabalhem em seus computadores dentro de suas casas. Para alguns, ou para todos os que não trabalham na Red Bull, a lição de casa é enorme. Então apertem os cintos e venham comigo para mais um Pré-GP, o programa que tem o apoio do Petronas Synthium com tecnologia Cooltech e do BRB, o Banco de Brasília, que abraçou o automobilismo brasileiro. A Bélgica é um país pouco maior que o estado de Alagoas, que é o segundo menor do Brasil, com uma população pouco menor que a da cidade de São Paulo e que ainda assim tem 3 idiomas oficiais. Ao norte, pela proximidade com os Países Baixos, se fala o flamenco, que é holandês, com raríssimas diferenças mais de sotaque. Ao leste, se fala alemão. E no restante do país, especialmente ao sul, o idioma é o francês. Um país de história e cultura riquíssimas e de uma importância fundamental no cenário mundial. Sede do Parlamento Europeu, foi a Bélgica que iniciou, junto da Holanda e Luxemburgo, os esforços que resultaram no que hoje é a União Europeia. O primeiro bloco econômico formado pelos 3 países logo após o final da Segunda Guerra foi denominado Benelux, com as iniciais dos 3 países, BE de Bélgica, NE de Nederland e Lux de Luxemburgo. Bem antes disso, a influência da Bélgica já tinha sido determinante para o final de 2 guerras importantíssimas na história. A Batalha de Waterloo, que culminou na rendição de Napoleão Bonaparte, isso lá em 1815, e o fim da Guerra dos 100 Dias. E também a Batalha das Ardenas, que levou ao final da Segunda Guerra Mundial. É nas Ardenas que está localizado o circuito de Spa-Francorchamps. Os prédios mais antigos até hoje mostram os sinais de bombardeios que sofreram. As Ardenas possuem a maior região florestal da Europa e sua localização traz o clima instável que vez ou outra mexe com a distribuição de forças na Fórmula 1 durante a corrida. É um GP em que Max Verstappen tem toda a torcida a seu favor. Na verdade, ele é nascido na Bélgica, mas corre pela Holanda, o país de seu pai, Jos Verstappen. Figura comum, aliás, dentro dos boxes de todos os GPs. Na semana passada, Max venceu pela 9ª vez em 11 corridas na temporada e ajudou a Red Bull a superar o histórico recorde de 11 vitórias seguidas da McLaren em 1988, uma marca que já durava 35 anos. Uma coincidência entre as duas? Tanto a McLaren de 88 quanto a Red Bull de 2023 levam motores Honda. Verstappen agora persegue outra marca, o de vitórias consecutivas de um piloto. Ele já tem 7 seguidas e igualou Alberto Ascari, Michael Schumacher e Nico Rosberg. A maior sequência de vitórias continuará com Sebastian Vettel, também pela Red Bull. 10 anos atrás ele venceu 9 entre o GP da Bélgica e do Brasil de 2013. O GP da Bélgica é um daqueles que, apesar da tradição, está sempre sob ameaça, mas no momento está confirmado até 2024 e caminha para mais uma extensão de contrato com a Fórmula 1, pelo menos até 2025. É um circuito cuja segurança
é colocada em xeque. Há menos de um mês, no dia 1º de julho, o piloto holandês de 18 anos, Dylan van 't Hoff, morreu em um acidente na Fórmula Regional Europeia. O local e as condições do acidente foram parecidíssimas às que vitimaram o francês Antoine Hubert na Fórmula 2 em 2019. A curva ao Rouge será sempre um grande desafio e com alta dose de risco. Mesmo com a reforma feita recentemente, ampliando as áreas de escape do complexo Eau Rouge-Radion, a tendência para quem erra a primeira é voltar para o meio da pista e pode ser acertado por outro carro ou acaba batendo do outro lado na Radion. Os acidentes fatais no local quase sempre são decorrência de uma batida em T, que é quando um carro acerta o meio do outro que estiver atravessado na frente. Algo que não é fácil evitar, porque a velocidade é muito grande e na entrada da Eau Rouge o piloto não consegue ver o que está ocorrendo a 100 metros à frente dele. O GP da Bélgica existe desde o pré-guerra e integra o campeonato da Fórmula 1 desde 1950, com algumas interrupções. Esta será a edição número 68. No final dos anos 60, quando Jack Stewart era o presidente da entidade que cuidava da segurança dos pilotos, as críticas foram aumentando a cada ano. O circuito tinha então 14 quilômetros de extensão. Stewart fez campanha e conseguiu excluir Spa-Francorchamps do calendário. O GP passou a ser disputado em outros circuitos, Nivelle, em 72 e 74, aliás, ambas vencidas por Emerson Fittipaldi, e Zolder, que teve 10 edições, mas foi em Zolder durante um treino que aconteceu o acidente fatal de Gilles Villeneuve em 1982. A reforma do circuito de Spa-Francorchamps, mais a falta de segurança de Zolder, motivaram a Fórmula 1 a retornar a seu palco original, porém totalmente reformado. A distância de 14 quilômetros foi reduzida pela metade e voltou ao campeonato, hoje com seus 7.004 metros, ainda o mais longo do campeonato. Mesmo sendo um circuito perigoso, o Spa-Francorchamps é um nome que mora no imaginário de todo amante do automobilismo e é simplesmente adorado pelos pilotos. Neste ano, além da corrida de domingo, Spa recebe pela primeira vez uma corrida sprint. Depois de Azerbaijão e Áustria, é a Bélgica que recebe a terceira de 6 corridas curtas nesta temporada. O Brasil está nelas. Aliás, o Brasil tem um ótimo retrospecto no GP da Bélgica. Foram 8 vitórias. As 2 de Emerson em Nivelle, 5 de Ayrton Senna e uma de Felipe Massa, já em Spa-Francorchamps. O maior vencedor do GP é Michael Schumacher, com 6 vitórias, inclusive a primeira dele na Fórmula 1, isso em 1992. Em segundo vem Ayrton Senna, com 5 vitórias. Inabalável, Max Verstappen a cada GP vai aumentando a sua vantagem na liderança. Agora já são 110 pontos sobre o companheiro de equipe Sérgio Pérez, 281 contra 171. Isso significa simplesmente que se o holandês passar 4 corridas sem marcar ponto, ainda continua líder. Fernando Alonso segue em terceiro com 139 pontos, agora acompanhado mais de perto por Lewis Hamilton em quarto. A diferença entre eles caiu para 6 pontos. George Russell é o quinto com 90, 3 a mais que Carlos Sainz, e Charles Leclerc vem em sétimo com 80 pontos. Aproveitando a boa fase da McLaren, Lando Norris já é o 8º colocado com 60 pontos. Lance Stroll com 45 é o 9º e Esteban Ocon segue com 31, fechando os 10 primeiros, mas com apenas 4 pontos de vantagem sobre o 11º colocado, que é Oscar Piastri, da McLaren. Depois de quebrar a série histórica de 11 vitórias consecutivas da McLaren de 1988, a Red Bull já soma 452 pontos. É mais do que somam juntas a vice-líder Mercedes AMG Petronas, que tem 223, e a terceira colocada Aston Martin com 184, que vai ficando para trás.
A Ferrari segue em quarto com 167 pontos, 80 a mais que a surpreendente McLaren, cujas atualizações a transformaram no segundo melhor carro do grid. A Ferrari que abra o olho, porque faltando ainda 11 corridas, se a McLaren continuar nessa evolução, pode entrar na briga. Algumas corridas atrás, a McLaren estava 43 pontos atrás da Alpine. Agora está 40 à frente. Na Hungria, o time francês teve o seu pior resultado. Os dois carros de Pierre Gasly e Esteban Ocon saíram da corrida ainda na primeira volta. A Williams segue em sétimo na classificação com 11 pontos, empatada com a Haas. As duas estão 2 pontinhos à frente da Alfa Romeo. E a AlphaTauri, que teve a estreia de Daniel Ricciardo no lugar de Nick De Vries, continua na lanterna com 2 pontos. Temos corrida sprint neste final de semana. Portanto, é bom ficar de olho nos horários. Na sexta-feira, o primeiro e único treino livre acontece às 8h30 da manhã e você acompanha ao vivo no Band Esportes. Logo depois, ao meio-dia, voltamos no Band Esportes para mostrar ao vivo a classificação que define o grid da corrida de domingo. No sábado, às 7 da manhã, também no Band Esportes, vamos mostrar o shootout, que é a classificação para a corrida sprint. Isso às 7 da manhã. Às 11h30 começa a corrida sprint com transmissão da Band e do Band Esportes. No domingo estaremos ao vivo na tela da Band a partir das 9 horas com todas as informações diretamente da Bélgica. O GP começa às 10 horas da manhã. Certamente será um final de semana intenso, ainda mais porque nessa região da Bélgica sempre existe a chance de chuva, e não é pequena. Temos então um encontro marcado durante todo o fim de semana nas telas da Band e do Band Esportes. Se você gostou do nosso pré-GP, inscreva-se no canal e compartilhe o conteúdo com seus amigos. É importante que todos saibam que o pré-GP é uma releitura de um programa que eu criei lá atrás nos anos 80 e agora com muito mais espaço, mais informações. Um grande abraço a todos, agradeço por estarem juntos comigo e estaremos de novo juntos a partir de sexta-feira às 8h30 da manhã. Até lá!